Deus falou que nós íamos morrer. Satanás disse, não, nós não vamos morrer. Quem é que tem razão? Deus ou Satanás? No versículo 19, né, no capítulo 3, diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Entende? Isso é o que Deus disse para nós. Nós somos pó, e para o pó vamos tornar. Então nós vamos agora desenvolver um pouco mais se de fato é isso que a gente está entendendo aqui, ou os adventistas inventaram esse negócio aqui e estão querendo enganar todo mundo. Bom, ali em Gênesis capítulo 2, verso 7, né, quando fala sobre o contexto da criação do ser humano, ali vai mencionar o seguinte, é um texto bem interessante. Diz assim, ó, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ou em versões mais antigas da Bíblia, diz assim que o homem se tornou alma vivente. Alma vivente. Interessante você notar, né? Que aqui vai mencionar que o Senhor Deus forma o ser humano do pó da terra. Essa expressão pó da terra tem a mesma origem da palavra Adão. Adão tem essa origem, terra, enfim, pó da terra. Então, por isso que ele recebe esse nome. Então, Deus forma ali um boneco, né? Enfim, de terra, e sopra no nariz dele o fôlego de vida. E a partir desse momento é que nós temos então um ser vivente, uma alma vivente. Especialmente na nossa cultura, né, do nosso país, nós temos muito essa noção assim de que a alma é uma entidade separada do corpo, né? Que vive vagando por aí, né? Isso é uma coisa que até mesmo nos desenhos infantis, né? Isso é bem divulgado, né? Acho que mundialmente, assim, né, pastor? Isso é uma coisa... mundialmente de formas distintas, né? Uhum. Porque, mas você tem razão. Porque nós temos isso numa roupagem cristã, né? Mas você vai, por exemplo, para a Rússia, para a parte oriental da Rússia, Japão, né? Você vai ver que todos esses países mais orientais, eles também vão ter uma base assim ligado para essa área mais espírita, assim, né? Mais assim do culto aos antepassados e outras coisas do gênero. Então tem essa noção, né? A alma é uma entidade que sai do corpo, aquela experiência, né? A pessoa morreu, né? E daí tipo assim tá vendo ali o corpo dela mesma, né? Enfim. Ou se não nos desenhos, como ia citar, né? Gasparzinho, né? Fantasminha camarada ainda. Gente boa ele. Só que na Bíblia, irmãos e amigos, assim, alma é sinônimo de pessoa. Então, toda vez que você encontrar essa expressão, essa palavra alma, né? Por isso que até mesmo na minha Bíblia, que é uma tradução mais atualizada, ela já coloca assim, um ser, né? Alma é sinônimo de pessoa. Então, esse fôlego de vida que Deus dá aqui é apenas uma força que Deus concede para que a pessoa possa viver. Mas, na verdade, alma, na Bíblia, é sinônimo de pessoa. E aí nós poderíamos citar, eu sei que o Romão já tem um texto bíblico pronto aqui, pode falar aí. Então, assim, só exemplificando o que o pastor falou, né, em Ezequiel, tem 2 textos que simplesmente elas trazem alma como sinônimo de pessoa. Né? Então é Ezequiel 18, versículo 14, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai e também como a alma do Filho, né? É minha. A alma que pecar, essa morrerá. Opa, entende? Alma morrendo, por quê? Porque alma e pessoa são sinônimos na Bíblia. E o versículo 20 repete quase a mesma coisa. Tá? Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, aqui a alma, de novo, é tratada como ser humano. O ser humano que pecar, esse vai morrer. Essa é a coisa, isso é um dos grandes problemas, que o pessoal, ele traz novos
conceitos para as palavras bíblicas. Eles inventam o negócio e dizem, não, tá aqui, ó, tá escrito alma, mas alma na Bíblia é pessoa. É que não é que está intrínseco, isso está arraigado na cultura que a alma é uma coisa separada. Sim. Lembra que no estudo bíblico até que a gente fez na igreja, haviam pessoas, né, da igreja com certa dificuldade em assimilar essa verdade. Verdade, porque está arraigado na cultura do povo essa separação entre alma e pessoa. Como se a alma fosse essa fumacinha fora do corpo. Pois é, e aí você tem um outro texto, né, que eu gosto bastante dele, quando a gente fala sobre esse assunto, porque assim, se essa alma é uma coisa que se separa do corpo e tem consciência, né, então isso obviamente tem um monte de implicações. Mas se o contrário também, né, tipo, essa alma não é uma coisa consciente, né, vamos dizer assim, essa coisa espiritual, né, não é algo consciente, é só uma força que Deus dá para que a pessoa viva, isso também tem uma série de implicações. Isso tem uma implicação, assim, na crença de muitas pessoas, na noção, enfim, de muitas congregações, igrejas. E aí você vai, por exemplo, aqui, ó, Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Esse texto eu acho fantástico. Ele diz assim, ó, Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que vão morrer. Ou seja, todos nós sabemos que se Jesus não voltar antes, um dia vai chegar a nossa hora. Os vivos sabem que vão morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não sabem nada. E não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existem mais. Né? E por aí segue o texto. Para sempre, e para sempre eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ela, assim como muita gente, eu também aqui já mencionei, né, a dificuldade que tive, enfim, até mesmo em entender, né, esse contexto da morte, né, e senti isso na própria pele, né. Primeiro aos 6 anos de idade, né, ao encontrar meu pai sendo atingido por um raio, né, quando chegava em casa. Depois, enfim, há 10 anos atrás, quando a minha esposa faleceu, vítima de afogamento. Enfim, e são situações que a gente passa, não são fáceis de lidar. Mas meu avô dizia assim que para tudo existe solução, menos para a morte que não. Mas hoje eu entendo e posso olhar com segurança para você aí que existe solução para tudo, inclusive para a morte. Então, mesmo que a pessoa que morreu esteja hoje dormindo, né? A Bíblia utiliza essa ilustração. A pessoa que está morta hoje, ela está dormindo, no estágio de inconsciência. É um sono sem sonhos. Ela está dormindo. Mas um dia, todos esses que estão dormindo, todos, sem exceção, sejam bons, sejam maus, todos esses eles vão acordar. E até um texto que eu quero ler aqui, que é João capítulo 5, verso 28 e 29, que diz assim, ó, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Amém. Esse texto ele é muito importante por algumas coisas. Primeiro, ele já nos ajuda a entender assim, opa, vem a hora que todos que estão nos túmulos vão sair. Então, já dá a entender assim, todo mundo está dormindo, mas um dia todos acordarão. Ninguém está no céu ou no inferno. Isso que eu ia falar. Porque se existe um espírito da pessoa que está andando em algum lugar, né? Ou eu, por exemplo, que no meu tempo de criança acreditava que o meu pai, né, que o espírito do meu pai estava vindo puxar o meu pé durante a noite. Mas se isso fosse verdade, então para que precisa da ressurreição? Porque aqueles que fizeram bem já estão lá com Jesus, enfim. Uhum. Mas não é esse o caso. Eles, na verdade, estão aguardando. E não é um aguardar assim, nossa, como se eu estivesse aguardando na fila de banco, como se eu estivesse aguardando assim no tempo da alta temporada, assim na praia e tal, para achar um lugar para estacionar o carro. Não. Estão inconscientes. Estão inconscientes. Certo. Estão inconscientes. Mas esse texto é um texto super conhecido dos cristãos, né? Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 13. E ali é interessante,
que eu só vou dar o contexto do negócio, tá? Às vezes as pessoas pensam que no tempo de Cristo existia a religião judaica, ponto. Mas não. Assim como nós cristãos hoje tem diversas, né, ramos do cristianismo, no tempo de Jesus também, claro que não dentro do próprio judaísmo, dentro do próprio judaísmo. Claro, não tantas que nem hoje aqui, né? Porque hoje é uma bagunça. Mas naquele tempo tinha também. E tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha um monte de outros aí, que agora me escapou o nome. Mas os dois principais na época de Cristo eram os saduceus e os fariseus. Os fariseus eram os principais. E os fariseus, pastor, eles não acreditavam, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Diferentemente dos fariseus. Os fariseus acreditavam que todo mundo ia ressuscitar no último dia, tudo mais, né? Como a Bíblia ensinava. E muito, porque o miolo do cristianismo era todo mundo judeu. E muita gente que entrou para dentro da igreja acabou trazendo alguns desses conceitos dos saduceus. E aqui em Tessalônica, tinha gente que estava achando assim, morreu o cristão, morreu lá o meu irmão, puxa, está perdido, já era, né? Aquele ali não tem mais salvação, temos que esperar Jesus vir para nos levar antes que a gente morra. E aí Paulo dá essa instrução, que eu vou ler agora, para vocês aí, tá certo? É 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, é Paulo escrevendo, capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos chegar na frente dos que dormem, quer dizer, os caras morreram, acabou, não. Nós estamos junto com eles. Porquanto o Senhor, estou lendo 16 agora, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E aqui a gente vê a palavra morte e a palavra sono, dormir, como sinônimos. E a gente vê Jesus direto trabalhando com a morte como se fosse um sono. Ele fazia isso. E eu quero só chamar a atenção uma coisa, pastor. Veja, tinha esse problema ali acontecendo em Tessalônica. Era uma oportunidade ótima para Paulo dizer o seguinte: não, gente, o pessoal que morreu já está tudo no céu. Não era isso? Não era muito mais fácil se fosse verdade? Mas isso não é verdade, pastor, isso é mentira. As pessoas que morrem estão dormindo, aguardando. Né? Todos aqueles que morreram vão ressuscitar um dia. E aqueles que confiaram em Jesus, entregaram sua vida nas mãos dele, estarão na ressurreição que eu li no outro texto ali, a ressurreição da vida. Mas eu queria agora perguntar para vocês dois. O Garcia faz bastante pergunta aqui, mas agora chegou a minha vez de perguntar agora para vocês dois aí. A pergunta é a seguinte: se isso não é bíblico, né? Essa questão da alma, o espírito vagando e tal, por que um monte de gente diz que tem um monte de aparições, né? Mas o espírito apareceu em tal lugar. Porque geralmente quando a gente fala sobre esse assunto, sempre tem pessoas que dizem assim: pastor, mas eu vi. Pastor, e isso eu posso dizer porque também já presenciei coisas do tipo. Pastor, mas tinha lá a carta psicografada com a letra do meu pai, né? E isso é uma coisa que isso aconteceu na minha família. Um dia alguém falou para minha mãe, né? Vai lá buscar a carta lá do seu esposo. E o meu pai já tinha falecido já há mais de 10 anos.
E a minha mãe foi buscar a carta, e a carta tinha a letrinha do meu pai, né? Dizendo que estava bem, que perdoava todo mundo, que era para perdoar ele também, tal. Como é que a gente explica isso nesse contexto bíblico? Então, pastor, isso, vou lhe contar um segredo. Também já participei, né, de certos rituais pagãos terríveis, e a minha casa, eu já contei aqui, eu acho, né, era, sabe aquelas casas de Poltergeist, daquele filme que as coisas voavam e assim, aconteciam, e coisas se mexendo, aquele negócio todo? Isso acontecia com a gente, né? E, inclusive, eu ganhei, um pouquinho depois dessa época, dessas coisas, eu ganhei literatura espírita, caiu na minha mão para mim ler, eu não acreditava em nada, né? Comecei a ler, e eu vi que aquilo não tinha lógica nenhuma, aquele negócio, né? Eu disse, se os caras morrem e reencarnam, e aquilo ali é um processo que vai refinando e melhorando a pessoa, é óbvio que o mundo tinha que estar cada vez melhor, né? Eu pensei, o mundo está cada vez pior, não importa o que digam, né? E esse troço não tem pé nem cabeça, mas a palavra de Deus, ela esclarece bem isso, e Jesus traz para nós, né? Jesus diz que nos últimos dias veriam enganos que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E ali diz, são espíritos enganadores, são espíritos malignos que aparecem para as pessoas. A palavra de Deus coloca isso. Tanto é que no Velho Testamento, pastor, pessoas que conversavam com os mortos, elas tinham que ser mortas, era pena de morte em Israel. Porque você conversar com o morto, você não está conversando com o morto. Você está conversando com um espírito satânico. Gente, se eu posso imitar uma pessoa, se eu posso fingir que sou uma pessoa, imagine o espírito de Satanás. Imagine Satanás, que pode se fingir e ser se transformar num anjo de luz. E por que eles fazem isso? Que essa é a pergunta. Para que eles fingem que são seres humanos mortos? Para validar a mentira de Satanás. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Vejam a carta que o pastor recebeu, que a mãe do pastor recebeu, né? Eu estou bem aqui, só me perdoem. Ora, esse povo que morre e vai para outro nível, ele precisa de Jesus? Entende? Para quê? Eu estou evoluindo, eu evoluo pelas minhas próprias forças. Só que isso é mentira. Todas essas mentiras, todas essas coisas que a gente vê aí, que não é da palavra de Deus, tudo tem um intuito: separar as pessoas de Cristo e da sua lei. E a mentira acaba sendo a mesma sempre, porque em determinada doutrina tu evolui até ser um espírito como Jesus. Jesus seria um espírito muito evoluído. Exatamente. E tu se tornando uma boa pessoa, tu vai chegar a ser como Deus, como a primeira mentira. Como a primeira mentira. Exatamente. Exatamente, né? O pastor está aí, né, engatilhado com umas respostas bíblicas e... Só o texto que o Romão mencionou ali antes, né? Que é 2 Coríntios 11, verso 14, né? Que diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. É verdade. Né? Então, se ele se disfarça de anjo de luz, enfim, se ele consegue fazer milagres, para se disfarçar com o meu pai, para, enfim, fazer um monte de coisa, isso para ele é fácil.